ou melhor, as más línguas costumam dizer que o idoso geralmente morre de 3 maneiras, não é? Ou pneumonia, ou, aliás, de 4 maneiras, ou pneumonia, ou infecção urinária, ou desidratação, ou tombo. Não é? Ou tombo, certo? E geralmente esse acontecimento ocorre muito no interior da própria casa. Eu até há 2 dias eu estava lendo a história de um ator, Jeff Hunter, morreu com 48 anos. Eu disse, morreu cedo? Como será que ele morreu? Aí fui ver acidente doméstico. Não era imposto, doméstico, não é? E é exatamente para evitar que tal ocorra que nós temos a honra, a satisfação enorme de termos hoje informações a respeito desse assunto do nosso colega, professor da Universidade Federal Fluminense, da Arquitetura, né? E Aspiano, Afonso Acosta. É sobre isso que ele vai falar, viu? E nós temos a certeza de que sairemos daqui com mais cuidado. Mas, aliás, nós tivemos um colega Aspiano que morreu exatamente assim, todo mundo deve conhecer pelo menos de nome aqui, que foi o avô do Gugu, né? Não foi dentro de casa, mas foi uma queda que ele sofreu. Então, e era Aspiano, exatamente, né? Carlos Augusto de Itambé. Então é sobre esse assunto que ele vai trazer para nós, né, as recomendações necessárias, os cuidados que devemos ter no interior de nossas residências. Agora, ao seu disposição. Tem um pendrive que ele vai abrir aí, para mostrar mais efetivamente. Bom, aqui o microfone, se você quiser fazer o uso dele, está ligado já. Vamos esperar ele colocar aqui. Como é que eu vou me comunicar com ele? Eu vou falar com você. Fazer assim. Eu vou lhe ajudar. Ah, é? Tem que comunicar com ele para dizer assim, pode virar, pode passar. Só olhar para mim que eu É ela que vai vai. nada. E aí, você vai. Eu falo para você, passa, passa. Antes de até falar, é um prazer estar aqui com vocês, porque realmente é melhor aqui, assim, ou melhor assim? Tanto faz. Melhor aqui? Eu digo que é um prazer estar aqui, porque às vezes a última vez que eu me encontrei com vocês foi ali na agência do Banco do Brasil, você lembra disso e tal? E até eu falei, mas você está sumido? Eu falei assim, mas o que eu vou fazer? Pegou todo dia cedo, para o Rio, volta às 8h30 da noite, entendeu? Mas você está fazendo o quê? Não, eu estou num grupo de trabalho da região metropolitana, né? Até você tomou uma liberdade, né? Falou assim, então seria bom você mostrar esse trabalho aqui, em alguma oportunidade e tal, né? Por quê? Porque isso não é uma palestra, é um trabalho que eu estou há 12 anos nesse grupo,
Mas eu, há 45 anos atrás, participei da criação da região metropolitana, da Fundrem, que depois desapareceu. Então, para mim é uma satisfação, 45 anos depois, voltar a fazer e brigar pelo mesmo problema, entendeu? E agora nós estamos com a lei da Assembleia para poder fazer a institucionalização do processo. Então, por isso que eu estou completamente bloqueado dentro do processo. Bom, mas voltando, é uma satisfação e abordaram um assunto que diz respeito a mim, e obviamente vários companheiros aqui a respeito de... O assunto básico é a moradia do idoso, né? Esse é o assunto básico da palestra. O que envolve, obviamente, uma consideração maior a respeito, e quando a gente pensa em respeito da moradia do idoso, o referencial para quem é essa proposta, né, não? A questão de ser para mim ou não ser para mim é que tem um livro que a Simone de Beauvoir escreveu e obviamente é uma referência porque nesse livro ela fala assim: para nós o idoso não somos nós, é o outro. Para nós não somos o idoso, o outro é que é o idoso, entendeu? Então, dentro desse conceito, né, é uma questão de posicionamento efetivo em relação a como é que você se julga, né, em relação ao nível todo, né? Uma outra observação que é muito interessante, e essa foi a professora Edil que me fez numa das vezes que eu participei da reunião. Uma vez você teve uma expressão espontânea, né, uma conversa nossa aqui, e você falou assim: esse negócio é associação dos professores inativos. Eu não sou inativo, não. Eu fico indignado com isso. Eu não sou inativo, pelo contrário, eu sou muito ativo, né? Ela falou. Aí eu falei: a alternativa de não ser a associação dos inativos é a associação dos aposentados. Mas aí eu recuso, porque aposentado vem de aposento. E aposento, na formação da casa brasileira, é o quarto nos fundos da casa para os velhos pais, quando ficarem muito velhinhos, colocar eles lá e você, a família, mora aqui. Que posteriormente não foi mais para que os pais habitassem os fundos da casa, foi para que os empregados habitassem os fundos da casa. E eu cresci aqui em Niterói, era uma casa, aquelas tradicionais da legislação portuguesa, né, que era a casa estreita na frente e comprida para trás, que nos fundos tinham 2 quartos, entendeu? E que ali as empregadas dos meus pais moravam ali. Então eu prefiro ser inativo do que aposentado. Exclui exatamente isso, né, galera? Deixa eu ficar um pouquinho mais para cá. Mas dentro desses conceitos, eu tenho que acompanhar no sentido. Está enxergando? Está Do enxergando? outro lado lá, Não, eu estou um pouquinho. Essa é a primeira? É. É? Esse aqui é o primeiro. O do meio? Ou não, é esse? Perfeito. Então, dentro da abordagem desse assunto, o que vem, se a gente vai abordar um assunto sobre o idoso, né, a consideração mais precisa saber quem é o idoso, né, e como é o idoso. Senão, são 2 perguntas que afloram logo dentro do contexto. Essa questão do idoso, na legislação brasileira, não na legislação brasileira, na legislação mundial, ela surgiu na França. E 1996, talvez, não, 82, lembrando. E a partir daí, porque antes era considerado velho e não idoso. Entendeu? E a incorporação desse termo idoso, que surgiu na França, né, que mudou, veio subsidiar a toda a legislação específica a respeito disso. Então, nós éramos velhos antes de sermos idosos. E aí que eu vou fazer a observação, entendeu? Vou fazer uma observação para vocês. Porque antes de 1982 nós éramos velhos, entendeu? E agora somos idosos, entendeu?
Então, vocês estão lembrados que, há algum tempo atrás, vocês tiveram a vontade de fazer um prédio exclusivamente para moradia, né, de vários professores que queriam construir, se possível, ou formar um prédio em que nós pudéssemos morar dentro dos conceitos de segurança que a gente vai apresentar aqui. Eu me lembro até que uma das exigências era o centro permanente com uma enfermeira que pudesse atender a qualquer demanda da madrugada, né? Isso foi muito debatido aqui. Mas um outro artigo que foi muito debatido foi o seguinte: eu fiz a apresentação desse trabalho, né? Que fui encarregado de comandar esse trabalho aqui para nós. Eu escolhi 3 locais dentro do contexto urbano. Ela também, vamos abordar rapidamente aí também, dentro do contexto urbano, para saber aonde escolher um terreno. E eu fiz 3 opções. Primeira opção, na periferia. Periferia fora da cidade. Por quê? Porque tem muitas residências no mundo que são conglomerados de habitação fora. Tem um ônibus que leva, um ônibus que traz, tal. A segunda opção foi na periferia da zona urbana. E a terceira opção foi dentro usando uma expressão ultra popular, da mufufa, né? Onde as coisas estão acontecendo. Né? Então eu falei assim, e vocês, falando em termos de Niterói, onde é que as coisas acontecem mais? Acontecem lá em Caraí, no centro, em Santa Rosa, é ali onde as coisas estão acontecendo. E aí eu perguntei para vocês, qual seria a opção maior de vocês? E você disse o seguinte: a Costa, velho gosta de asfalto. Velho não gosta de ficar lá no fundo do mato, não. Asfalto por quê? Porque você sai de casa, anda, está perto de tudo e tal. Então, por isso que eu falei com ele. Eu ia falar. Porque eu me lembro que você fez essa explicação, entendeu? Bom, só para contextuar o aspecto, nós temos duas seguranças, foi da Constituição de 88 e do Estatuto do Idoso, né? Para dizer que nós estamos abrigados dentro de um processo. Mas uma coisa que eu soube ontem, por exemplo, que ontem no trabalho que eu estou fazendo lá no Rio, né, eu tomei conhecimento disso e vou até relatar, é que a área do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, é uma das zonas do Brasil que tem os bairros com maior número de idosos. Maior número de idosos. Os bairros do Rio, entre os 10 bairros maiores, mais significativos aqui, da região metropolitana do Rio, estão no Rio de Janeiro. Primeira Copacabana, tem maior número de idosos. Terceira Tijuca, que eu estou lembrando agora. Niterói é o 9º, entendeu? É Caraí. Entendeu? É o nono bairro em que tem maior número de idosos, né? E obviamente isso representa o quê? Representa um aspecto que é muito importante para o meu trabalho, é importantíssimo, entendeu? É o seguinte: quantos seremos no futuro? Entendeu? Por que isso? Os aspectos demográficos, entendeu? Que balizam todo o processo de planejamento, entendeu? Você planeja dentro de um contexto para as pessoas. Então, a demografia é fundamental para nós, né? Então, dentro desse contexto de conhecermos o processo demográfico, nós estamos num caminho que, dentro de pouco tempo, entre 2025 e 2040, são 2 alternativas. Nós trabalhamos no plano de expansão da região metropolitana no limite de 2040. Entendeu? Tudo que a gente está pensando é dentro de um universo até 2040. O município do Rio de Janeiro começou agora o plano do município do Rio de Janeiro num universo maior, 2050. Né? Evidentemente, não é pretensão, é porque é possível você colocar os cenários para o futuro e ver como é que você vai dialogar com esses cenários, entendeu? Como é que você vai conduzir a ocupação do território dentro de um contexto
para que você harmonize melhor não só as relações entre as pessoas, como os serviços básicos que são inerentes à permanência dessas pessoas, né? Então, o cenário nosso de 2025 e o cenário de 2040 não é muito alegre. Aliás, isso influencia brutalmente na questão que está sendo discutida, né, das aposentadorias, né, dessa questão que está rolando aí no cenário nacional. Por quê? Porque em 2025 já o número de idosos será par e passo com os jovens de até 16 anos. Em 2040 eles são muito maiores. Então, quando você olha para frente, seremos muito mais idosos no contexto da população do que gente chegando para trabalhar, produzir e pagar as aposentadorias. Então isso, discordando ao que é o assunto agora, eu tenho certas discordâncias a respeito do que estão propondo dentro desse contexto de reforma da Previdência. Isso é outro assunto que já foi discutido aqui na ASP 2 vezes, eu participei dessas discussões, a reforma da Previdência. Entendeu? Vocês chamaram pessoas extremamente competentes dentro do contexto, e eu me lembro que fiquei até bem. Então, não é discutir isso, eu tenho algumas restrições, mas dentro desse contexto de que seremos muito maior número do que os jovens, tem que mudar esse contexto de quem vai trabalhar para criar uma base de sustentação da sociedade, entendeu? Então, isso implica numa série de coisas, né? Quer dizer, quantos têm que trabalhar para garantir que outros tantos possam se aposentar, né? Então, esse contexto envolve todo um processo de compreensão do fato metropolitano em si e tal, né? Bom, vamos entrando um pouco mais, né? Um pouco mais no nosso assunto. Pode o nome projetado, a primeira condição você vai saber quem é o idoso. Em segundo lugar, saber quem é o idoso é conhecer como ele se manifesta no contexto da sua existência e fundamental para propor qualquer coisa que ele, principalmente a sua moradia. Pode passar, não? Olha, hoje o grupo de 60 anos é conhecido como a terceira idade. Porém, com o aumento da expectativa de vida, já pertence brevemente ao segmento da quarta idade, né? E a quarta idade, outro dia eu tive pela primeira vez a sensação, a fila dos idosos no banco era acima de 65, né? E começou a ficar um pouco grande a fila, porque as pessoas que procuravam o banco mais de 65 eram grandes, e agora é mais de 80. Tem uma prioridade para os mais de 80. Então, quando eu estava assim, o senhor tem mais de 80? Eu falei, tem 82. Ótimo, então vem para a fila dos mais de 80. Então, algumas vantagens nós temos, porque existe uma fila especial para a gente e tal. A preocupação de estabelecer regulamentos aborda a questão, estabelecer duas leis, essa que eu acabei de falar, duas leis que garantem esse processo exatamente disso. Pode passar, não? É importante atentarmos para os problemas de todos, está na razão direta do seu crescimento, que eu acabei de comentar também. Assim é preciso pensar não somente nas ações que dizem respeito ao governo, mas também a adequação de muitos hábitos e espaços para facilitar a vida do idoso, sejam eles públicos ou privados. Pode passar. Bom, como é o idoso, não? Então, essa questão de como é o idoso, quem é o idoso, eu já falei exatamente a respeito disso. Em função dessas características que ocorrem no processo de envelhecimento, quais são as medidas que devem ser observadas para que sejam aplicadas no espaço da habitação do idoso, que é mais ou menos o contexto básico do que nós estamos abordando, né? Isso que você acabou de falar. Diz-nos no contexto popular que a estrada que provoca o maior número de acidentes não é a estrada Rio-São Paulo. A estrada que provoca o maior número de acidentes é a que liga o quarto ao banheiro quando o idoso levanta de noite e vai para o banheiro. Entendeu? Então, essa é a estrada que provoca. Então, essas questões têm que ser levadas em consideração de uma maneira extremamente cuidadosa. E, lamentavelmente, o número de idosos que recebem esse tipo de preocupação é muito pequeno ainda entre nós, entendeu? A maioria mora normalmente, até aquela questão que eu lá em casa já coloquei, de você ter barras específicas, né, para você no banheiro se locomover. A pia tem que ser resistente, porque muitas vezes você vai escovar os dentes e tal, você se apoia na pia.
Se a pia for frágil, você fica aí. Não? Então, para levantar, para sair, para tomar banho, segurar. Não? Então, isso é um contexto que cabe os arquitetos se preocuparem para que possa dar segurança, para fazer com que a própria vida cotidiana do idoso seja extremamente mais desligada de preocupações. Não? Exatamente isso. Então, é necessário conhecer a anatomia do idoso e as condições de segurança e conforto e a relação sensorial do idoso. Essa é uma coisa que me preocupa. É a questão sensorial. Né? É a relação com o ambiente, identificar a escala de percepções, dos julgamentos e o comportamento das pessoas idosas. A arquitetura é a arte de construir para atender os desejos das pessoas. Entendeu? Não para ficar bonito. Exato. Tem uma frase, uma frase do cara que é fantástico, Gaston Bachelard. Né? Gaston Bachelard escreveu um livro que chama-se A Poética do Espaço. Né? Esse livro, para mim, todos nós aqui demos aulas a vida inteira, entendeu? E no contexto da arquitetura e do urbanismo, entendeu? Eu falei, tem alguns livros básicos que eu vou falar que vocês têm a obrigação de ter lá em casa, para ler todo dia, entendeu? Um deles foi A Poética do Espaço, né, de Gaston Bachelard, porque ele mostra, entendeu? Ele mostra exatamente o espaço habitado não é um espaço físico, entendeu? Eu até tomei nota da frase dele para não falar errado, entendeu? Nesta comunhão dinâmica entre o homem e a casa, estamos longe de qualquer referência a simples formas geométricas. Estamos fora disso. A casa vivida não é uma caixa inerte. O espaço habitado transcende o espaço geométrico. Isso é que a gente precisa compreender, entendeu? Mas isso não é só, é tudo, entendeu? Nós, em termos do comportamento do ser humano, a coisa mais importante é ver o relacionamento, como que o espaço vivido, entendeu? Ele transcende e se projeta no íntimo, no cerebelo das pessoas, não é no cérebro, né? Quer dizer, isso é que é importante, né? Eu agora fui convidado para fazer uma discussão, e eu até falei assim, mas eu não sou especialista nisso, entendeu? Então, não, mas seria interessante que você pudesse abordar. É uma discussão, vai haver um TED, né? TED, aquele negócio que você... O conceito do TED é isso. Se você não sabe explicar o que você pensa em 10 minutos, não sei, 2 horas você não vai conseguir explicar, porque você vai ficar enrolando. Então o TED é isso. Dê sua mensagem em 10, 12 minutos. Entendeu? E dentro disso, qual é? Exatamente é isso. O espaço de formação da identidade da criança. Por que eu fui convidado? Pelo conceito de que quem lida com o espaço é o profissional da arquitetura. É quem mora. Nós é que temos que ter uma certa competência para dar ao ser humano essa identificação espacial, entendeu? Isso transcende completamente, entendeu? A questão da simples medida, isso que o Bachelard falou, entendeu? Em cima das questões meramente, qual é o espaço? Tem 3 metros, lógico. Então precisa ter 3,20 que é melhor. Não é isso. Você precisa dar as condições que a parte emocional, a parte sensorial, né, do ser humano se coabite. Eu fui há bastante tempo, e lamento que eu não tenha concluído esse contato. Eu fui convidado para fazer um projeto muito interessante de um hospital com internação de assuntos psiquiátricos, né? Pessoas, né, que evidentemente saem fora do contexto do equilíbrio, né? E eu falei assim, mas para que eu possa projetar, eu tenho que conhecer o espaço, entendeu? Isso aconteceu mais de uma vez na minha vida profissional. O segundo foi uma loja maçônica, entendeu? Eu tive que ler 3 livros de maçonaria para poder entender qual é o espaço da maçonaria. E ganhou o prêmio no projeto. Entendeu? Foi tão bem aceito que ganhou o prêmio. Mas voltando a esse convite que eu tive, entendeu? Era um hospital psiquiátrico. Olha, eu preciso de um tempo para ler. Tá bom, você lê. Então, comprei um livro, era em francês, eu não domino francês, pedi para traduzir e li.
eu fiquei sabendo coisas interessantíssimas, que depois eu apliquei em algumas coisas urbanas, entendeu? O ser humano, fora da sua competência mental, ele tem reações que a gente às vezes não compreende. Por exemplo, num hospital psiquiátrico, uma parede rugosa pode desequilibrar e detonar um processo de desequilíbrio do doente mental. Então, e isso tem um filme que já passou há bastante tempo, do Polanski, né, que é Repulso ao Sexo, né, que isso mostra exatamente, dentro dos conflitos psíquicos que ela fria, quando ela chega na cozinha, a parede parece que vai se enrugando toda, né? É a mente dela produzindo aquilo. O contrário é verdade. A parede rugosa faz com que você se sinta, não? O pé direito baixo, entendeu? O pé direito baixo, ele pode deprimir a mente. Expansão. Muitas pessoas ficam asfixiadas dentro de um ambiente muito fechado, que tem uma saída só, entendeu? Quer dizer, a cor, nós todos sabemos disso. Eu já participei de vários encontros a respeito disso, de sensibilidade e potencial da cor. A cor vermelha tem um potencial fantástico. A irradiação cromática da cor vermelha, quando você... Eu não faço essa experiência, eu apenas tomei conhecimento das pessoas que trabalham com esse tipo de assunto, entendeu? É brutalmente superior da cor verde, entendeu? Da cor azul, entendeu? Então, se as cores exercem influência, entendeu? Medidas no sentido da sua irradiação de cor, e elas têm impacto na cabeça das pessoas, nós precisamos adequar o espaço para uma pessoa idosa ficar extremamente satisfeita com essa sua relação com o espaço, entendeu? Então, essa questão de conhecer, entendeu? Quem é o idoso e como é o idoso é muito importante. E geralmente a gente pode, sabe, isso é apenas uma relação direta. Geralmente o idoso é avaliado como é o idoso por dois canais específicos, né? É a questão física e a questão psicológica, entendeu? E todos os dois são importantíssimos, né? Eu anotei aqui, obviamente fui ver alguns aspectos. Por exemplo, as questões físicas que se manifestam no idoso, de diferentes intensidades, problemas visuais. Todo idoso começa a ter problemas visuais, reflexos lentos, tendência à vertigem, muitas vezes, redução do olfato, dominação da agilidade do movimento e do equilíbrio. Isso tudo é natural, não? As pessoas vão tendo um pouco mais de hesitação, firmeza, entendeu? Redução da força muscular, tranquilo, não? Por isso é que recomenda que nós possamos ficar sempre na academia, para que a gente não fique alvo dessa redução da reação muscular, entendeu? Alterações da postura, do andar, não? São características. Agora, as características psicológicas, elas, sob um certo aspecto, elas influenciam isso tudo que eu acabei de falar. Como que é a casa vivida, não é a casa geométrica, é a casa sensorial, entendeu? Quer dizer, o espaço vivido é espaço sensorial. Porque quais são essas características que o idoso começa a manifestar de diferentes formas e de diferentes intensidades a respeito do aspecto psicológico? Tendência a ser autocentrado, rígido, ou o contrário, flexível e adaptável, entendeu? Acentuação do esquecimento de nomes, fatos e eventos. Isso é biológico, não tem como. Não é dizer que você, né, que o alemão está chegando, nada disso, entendeu? É uma questão natural do processo, entendeu? Redução da facilidade de usar palavras para exprimir sentimentos ou emoções, entendeu? Há uma redução desse processo psicológico do idoso e tal. Ficar preso ao momento do passado, entendeu? Isso mais acontece. O passado começa a ter uma importância muito grande na nossa vida, entendeu? Gestão de perdas.
Gestão de perdas é um negócio que o idoso lida com isso. Aliás, vou contar uma coisa que vocês vão dar risada, assim, entendeu? Obviamente, eu, usando a expressão que você usou, não me acho tão velho, estou com 82, né? Mas a gestão de perdas já tem um significado. Por quê? Porque eu perdi uma infinidade de amigos já. Muito mais do que eu pensei que fosse perder. Então, o que acontece? Onde eu trabalho é um grupo que eu sou o decano, né? Eu sou o mais velho. Não tem uma garotada 50, 51, 52, isso aí é um grupo de garotos. Né? Aliás, o cara que é superintendente do grupo que eu presto consultoria, ele tem menos do que a minha filha caçula. Então eu brinco com ele assim, respeito, você é mais novo do que a minha filha caçula, brincando com ele. Mas a brincadeira que eu queria contar é exatamente a seguinte: volta e meia eu falava assim, olha, eu vou dar uma saídazinha porque faleceu um amigo meu e eu preciso dar um pulo lá, porque a família vai estar lá. Passa algum tempo, escuta, o enterro vai ser no Caju, lá vai ser cremado. Você está com o teu carro aí? Eu não tenho carro, sou consultor, mas ele é superintendente, ele tem carro, né? Você empresta teu carro, para dar um pulinho rápido no Caju, olha, passa mais um tempo. Escuta, vou chegar um pouco tarde, viu? Faleceu um amigo meu, e ele era muito chegado aqui em casa e tal, e minha mulher está lá, vou dar uma passadinha lá. E assim foi se sucedendo, entendeu? Eu perdi um, perdi dois, perdi três, perdi quatro, perdi cinco. Aí um dia eu estou sentado lá na minha mesa, e ele entra assim, ô Acosta, eu queria que você assine esse documento, e eu vou reconhecer firma. Quando eu li o seguinte, declaro para os devidos fins que não quero mais ser amigo do Acosta. Porque ele está perdendo todos os amigos, né? E se eu for amigo dele, eu vou embora também. Você entendeu? Eu dei uma risada, mas isso significa o quê? Sentimento de perda, entendeu? Porque cada amigo desse, entendeu? Eu perdi um amigo de câncer com menos de 50 e poucos anos. Ele trabalhou comigo uma carreira, entendeu? Eu fiz trabalho em Maceió, no Amazonas, no Piauí, no Ceará, no Santa Catarina, fiz trabalho em todo o Brasil, entendeu? E muitos deles, ele era tão responsável que eu falava, você vai ficar um tempo lá, porque para você coordenar o projeto e tal. De repente soube que ele estava com câncer, evoluiu o câncer, foi embora. Então o negócio de perda é uma coisa muito grande, né? Dificuldade de lidar com questões de perda da funcionalidade da saúde. É lógico, a gente perde funcionalidade. A saúde começa a se apresentar de uma maneira mais forte e tal, entendeu? Em função dessas características físicas, que eu já falei aqui, e as psíquicas, olha a importância e a responsabilidade de quem projeta o espaço do idoso para projetar esse espaço. Não é uma coisa de você falar que nem o Bachelard falou, a casa vivida não é uma questão geométrica, entendeu? A casa vivida é uma questão sensorial, entendeu? Então a gente tem que ter isso em mente, e com todos esses aspectos. Então preparar o espaço para que o idoso possa se sentir mais abrigado, mais confiante, mais vivo, mais, entendeu? Dentro desse contexto global. Eu vou falando, não sei nem onde é que eu estou, em relação ali. O que fazer? Bom, algumas medidas minimizam o quadro. Isso é importante. Aliás, aqui do lado tem uma série de pequenas observações relativas a isso, né? Algumas medidas minimizam o quadro, como preferência aos adesivos antiderrapantes ao lado do vaso sanitário, colocação de barras para apoio, a pilha deve ser resistente e firme, já que ela também é comumente utilizada como apoio. Dentro do box, se necessário, instale um assento, desde que ele seja fixo. A porta do box deve ser de correr e não de abrir. A do cômodo deve ser sempre uma chave, uma cópia da chave, ao alcance de todos. Isso é uma preocupação que eu tenho, não no quarto em si,
eu tenho uma preocupação de deixar uma chave da minha casa e para os meus filhos. Eu tenho 4 filhos, cada um tem chave de casa. Mas como é emergência, eu estou no Rio, entendeu? Um filho pode atender, vai acontecer, porque a mulher já tropeçou dentro de casa e caiu, entendeu? Eu já tropecei mesmo, entendeu? Mas, então, só que eu não estou lá, entendeu? Então, se ela precisar tropeçar, cair, se machucar, passa a mão no telefone, liga para um filho e fala, vem aqui que eu estou precisando de que você me ajude e tal. Então, essas condições todas, o deslocamento pela casa, outras medidas que parecem simples e podem se mostrar essenciais, evitando tapetes em corredores, o mesmo valendo para esculturas, vasos e mesas. Isso é uma coisa interessante, isso já aconteceu, mas pode ser até isso. Você põe uma mesa de centro, uma mesa lateral, você põe um belo vaso de escultura, não? Bem, ou põe mas uma coisa um pouco mais alta, entendeu? Mais coisa. Aí você, numa virada de menos, te chamam lá, você faz assim, quando você faz assim, o teu prato bate no vaso, o vaso cai, aí você quebra, tem medo de pisar em cima do vaso, do caco de vaso e tal. Então essas coisas, a gente pensa que são, não é tão assim, é assim, o pior é que é assim, Primeira vez, deixa as portas e paredes com a mesma cor. Isso já vai na questão da sensorialidade visual e como é que a cor reflete para o ser humano, não é só para o idoso, não. Como é que a cor... Eu fiz um projeto aqui uma vez na prefeitura, muitos anos atrás, de reconsideração da praça, entendeu? Já mudou, o projeto já mudou por circunstâncias urbanas. E eu falei, como é que eu vou localizar onde é que o pessoal passa, entendeu? E não tinha drones, hoje tem drones e tem fotografias aéreas e tal. Mas eu fui ali no edifício mais alto, onde era o Banerje, ali na esquina, né? Banerje por Beg, né? Ali na esquina da Avenida Amaral Peixoto, né? Ali, eu fui lá, pedi licença para ir para o terraço, entendeu? Mas falei, eu preciso vir aqui antes de amanhecer, entendeu? E depois eu vou ficar aqui até meio-dia, entendeu? Então eu fiquei lá. São os artifícios para você trabalhar dentro dos conceitos que você quer. Eu fiquei com uma máquina fotográfica, evidentemente, meu irmão fotógrafo, hoje ele está morando fora, entendeu? Falei, vamos para lá. E aí nós começamos a tirar fotografias do alto em toda a praça. E a cada 15 minutos a gente tirava uma fotografia. Formamos um mosaico. Esse mosaico da praça mostrou por onde as pessoas caminhavam para chegar no destino. Aí eu fiz o roteiro das pessoas andando, entendeu? E esse roteiro das pessoas andando, eu projetei em cima do roteiro que elas fazem, criando pisos mais fáceis para andar, que aliás é uma das coisas mais importantes, e nós não temos isso. Vocês que já viajaram para o exterior, vocês veem que algumas cidades em países mais adiantados, as calçadas são muito mais seguras do que as nossas. As calçadas aqui são lamentáveis, entendeu? Então, eu estou dizendo, então eu comecei a falar, aqui eu tenho que colocar um piso ultra tranquilo para andar, entendeu? Se as nossas cidades tivessem calçadas e lugares para andar, todos andariam mais. Você não anda pisando daqui, torcendo o pé ali, tropeçando num buraco, aí você não anda, né? E nos passos que tinham pouca gente tomando em si, você coloca, ou seja, encaminhar. E fiz uma outra coisa, não deu muito certo, mas evidentemente que eu fiz, porque o colega tinha acabado de fazer mestrado no exterior sobre o efeito da cor do projeto urbano. E ele falou, agora não se muda, a cor atrai as pessoas. Se você colocar um caminho vermelho e um caminho azul, provavelmente elas vão escolher o que elas se adequam mais, entendeu? Então é isso que eu digo, a sensorialidade do ser humano, e por isso que eu acho a importância nossa, minha, do profissional, de se adequar a esses conceitos, né? Essas emulações, né? que são necessárias para fazer isso. Então, a cor, melhores a alavanca, as maçanetas são melhor são melhor redondas, porque as alavancas são mais complicadas. Recomenda-se ainda que o chão seja de uma mesma cor, para que não se esqueça de que
de que muitos pisos não sejam da mesma cor, mas não se esqueça de que muitos pisos são escorregadios. Quer dizer, essas questões todas de você variar muito a cor aqui, você tem que direcionar para o idoso, muito mais porque ele não é idoso, direcionar aquilo que não cria conflito na cabeça dele, entendeu? Pode mudar. Então, casa a casa ou prédio conte com uma área externa, é outra coisa. Olha, aqui tem o banheiro do idoso, aqui, tá vendo? Do lado e tal. Mas ali, ó, o apoio dos vasos, tem todos isso são requisitos. Mas, caso a casa conte com uma área externa, o ideal de um local onde se possa caminhar, e se houver grama, porque tem muito lugar de caminhar que tem grama, não colocar na separação da grama com o piso, geralmente para que a grama não saia fora, ou não, você coloca uma separaçãozinha alta. Não faça isso, porque é onde o idoso vai tropeçar, você entendeu? E aí ele vai cair, entendeu? Então, não deve ser separado com muretinhos, uma vez que esses locais são um diferencial extremamente atrativo, já que em certos casos as saídas nas ruas tornam-se muito raras, tá vendo? Então pode mudar, entendeu? Então, projeto arquitetônico, entramos mais em algumas considerações, né? Eu acho que a partir de agora a gente vai tomar algumas considerações necessárias para efetivar a execução do projeto. Mas se é que eu posso deixar alguma coisa um pouco mais, na minha visão, importante, e coisas que eu falaria, já falei ao longo da minha vida profissional, que muitos arquitetos trabalharam no meu escritório, né? Reforçar isso que eu acabei de falar, entendeu? A importância, ainda tem alguns tópicos que a gente vai falar disso, mas essa parte que muitos profissionais às vezes até esquecem. Ah, vou fazer um quarto para o idoso, ótimo. A cama dele e tal, e para ele levantar ele precisa de 1 metro e tanto, 1,20 m e tal. O cara fica preso nas medidas. Ah, o corredor tem que ter 80 centímetros, 90 centímetros. Não tem. Ele tem que pensar no problema emocional, sensorial do idoso. Esse é que não são colocados às vezes. Os projetos hoje em dia, isso é uma observação que é a tecnologia, né? Os projetos hoje em dia têm um suporte tecnológico bastante adiantado, como sensores, protegem a moradia, controlam a infraestrutura, a segurança da habitação, além de se utilizar do aproveitamento da energia solar, do gás natural, aplicar em materiais leves, sistemas construtivos sofisticados. E lógico, há um diferencial muito grande na construção, muito grande, né? Você pega um projeto extremamente bem elaborado, Minha Casa Minha Vida, eu vai ver que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Então, isso aí é difícil de atender em certas coisas, mas devia ser possível ter. Os projetos são baseados nos princípios do desenho universal, isso é importante, do desenho universal, da ergonomia e da percepção ambiental, da antropometria, que estudam e analisam os fatores humanos que abrangem tanto a fisiologia como a psicologia. Isso é muito importante, entendeu? Esses projetos. Existe um conceito hoje universal, entendeu? Não é uma coisa que eu estou falando porque acho que tem que ser. Um conceito universal para o ser humano. Mas dentro do conceito para o ser humano, tem o conceito para o idoso, entendeu? E isso é que é importante que seja observado dentro desse contexto. Pode passar. Existem 3 tipos de projetos que podem ser resumidos em 3 categorias, entendeu? Isso foi discutido aqui quando nós fizemos aquele trabalho de discussão, né? Que você falou que velho gosta de asfalto. É verdade. Eu até briguei com ela, vai ficar zangada comigo que eu falei isso, mas é verdade, né? É pura verdade, tá? Isso é uma coisa importante: moradia assistida, moradia independente e moradia congregada, entendeu? Fora disso, os demais são ligados a serviços para quem precisa de cuidados permanentes e especiais. Então, isso também é objeto do trabalho. Mas eu digo o dia a dia, isso que vocês iam fazer, nós íamos fazer, esse é o dia a dia. Por quê? Porque cada um mora num lugar. Entendeu? Se nós tivermos um prédio projetado para que nós possamos ter mais liberdade de morar, que nós possamos ter uma pessoa permanente, né, para um acidente interno, possa ser utilizada. Então, esses são os 3 tipos de moradia que estabelece para o idoso. A moradia assistida, ela
combina unidades domésticas, pessoais e de saúde. Ela combina esses três elementos, domésticos, pessoais e de saúde, para indivíduos que necessitam assistência com atividades diárias normais, para indivíduos que têm necessidade de atividades normais, provendo o máximo de independência para o usuário. Podem ser executadas em residências isoladas ou em conjuntos habitacionais, de apartamentos próximos ou não de clínicas de atendimento ou de hospitais. Quer dizer, é o normal. E esse normal pode ser, vou escolher um lugar que seja mais próximo de uma clínica, porque num acidente eu posso ter. Daí, quando vocês quiserem, vocês se reunirem para fazer um prédio, era ter uma pessoa permanente que pudesse dar cobertura a eventuais problemas. A moradia independente, entendeu? São idosos independentes, tem um processo, que requerem atividades recreativas, educacionais e sociais, entendeu? Então, são outro tipo de moradia, que também podem ser em conjuntos ou em residências isoladas. E moradia congregada, que é a terceira, igual a independente, que é essa, educativas, sociais e recreativas, mas tem um processo anexado da alimentação, da limpeza e do transporte. Quer dizer, moradia do idoso, em que você, além de ter toda a assistência necessária que eu acabei de falar, você tem alimentação para ele. Você sobe de preço, né? Você tem a questão da limpeza, você tem pessoas que vêm num motel, vem, claro, deixa tudo limpo, cuidoso do que, e tem a questão do transporte. Transporte, porque se ele mora um pouco longe daquilo que ele quer chegar, então, bom, pode passar. Vou correr um pouco, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Empreendimentos e etapas. Aqui do lado já são exemplos de projetos para idosos. A organização do programa, que consiste no conhecimento das necessidades dos elementos e dispositivos que englobam as condições ambientais, garantem acessibilidade, condições de conforto. Conhecer as necessidades do idoso, suas características psicológicas, a construção de um condomínio privado para um grupo de idosos ou a construção de um condomínio assistencial, que inclua funcionários permanentes, instrutores, cuidadores, profissionais e atendimentos específicos. Um empreendimento desse porte se realiza com uma média, isso também é um dado que eu acrescentei, eu nem sabia direito disso, né? Uma média de 35 metros quadrados por idoso, entendeu? Exatamente isso. Isso é dado na parte do empreendimento, pode passar. Quanto à sua localização, isso é lógico, entendeu? Isso a gente discutiu muito aqui no grupo, entendeu? E que íamos escolher aonde colocar isso, né? Era aqui, é onde as coisas acontecem. Mas proximidade de pontos de embarque e desembarque de transportes coletivos. Se você está dentro onde as coisas acontecem, o transporte coletivo tem pontos muito próximos. Mas se você está um pouco mais distante desse centro, você tem que procurar que esses empreendimentos permitam uma saída do idoso para tomar o transporte que possa levá-lo para outros distintos lugares. Proximidade de praças ou áreas verdes com condições de transitoriedade nas calçadas, meio-fios e iluminação. Isso é querer muito, mas é necessário. Querer muito pelo seguinte: isso é um erro que as cidades têm. As cidades não são bem planejadas, entendeu? Elas crescem um pouco dentro da especulação imobiliária, elas crescem um pouco dentro do interesse pessoal. E olha, agora tem um caso de derrubada de um espaço que é público, agora está aí para fazer um outro grande conjunto habitacional para investimento imobiliário. Quer dizer, você derruba, tira praças para fazer um conjunto imobiliário, entendeu? Então, isso alguns lugares fora do Brasil respeitam muito mais isso, entendeu? Está certo que tem lugares que respeitam menos, mas é muito mais interessante você ver uma cidade que me impressionou brutalmente a respeito dessa segurança da proposta, é Londres, não? E outras cidades inglesas que eu morei lá há uns tempos, não? E outras, é um espaço público importantíssimo, entendeu? Não é uma questão de, esse espaço ninguém usa, eu posso usar para quê? Para fazer um conjunto imobiliário, entendeu? Então, esses aspectos, entendeu? Proximidade de praças ou áreas verdes, tem que brigar por isso. Proximidade com o comércio e serviços, isso está dentro daquilo que tem que morar perto onde as coisas existem. Farmácia é um negócio.
outra brincadeira já com um amigo meu. Eu fui ao congresso. E há muito tempo eu não via um amigo meu. E esse congresso foi em São Paulo. Né? E eu estava me dirigindo para o lugar dos encontros, e quando eu vejo esse amigo meu que há muito tempo eu não via, né? ele veio para pegar, tinha uma condução que nós íamos ser conduzidos, né, para o lugar onde as coisas iam acontecer. Então eu estava esperando a condução, e ele chegou assim meio apressado, né? Ele era do norte. Ele chegou meio apressado, e a primeira coisa que ele fez, antes de vir falar comigo, é entrar numa farmácia que estava do lado. Entendeu? Entrou na farmácia, quando saiu de lá, falei, não vou deixar de fazer uma brincadeira com ele. Falei, cara, eu pensei que você tivesse na idade de procurar uma farmácia com tanto desespero. Aí, não é isso não. Eu tenho necessidade de fazer isso. Não. Mas é outra história. O idoso é mais medicado do que o jovem, entendeu? Então a proximidade de farmácia é um negócio necessário. Se bem que hoje a proliferação de farmácia, você está arriscado o cara comprar a tua casa para fazer uma farmácia, entendeu? Mas isso é um problema urbano, um problema de municipalidade e de controle da cidade, entendeu? Exatamente isso. Bom, espaço de articulação, unidade de bom. Projeto da área, entendeu? Espaço de articulação das unidades terras, isso é o partido, né? É um partido que é fundamental. Eu posso, quando você vai projetar um conjunto de edificações, tem uma série de requisitos, como que elas se articulam, por onde você anda, qual é o espaço de acessibilidade, entendeu? Tudo isso leva em conta a necessidade de você estabelecer essas questões. Controle de habitat, jardim central, aí isso é interessante. Então, ou não, organizando os acessos, o lazer, organizando os acessos em função do idoso. O lazer e o controle de evitar jardim central. Isso, quando eu li isso, eu pensei duas vezes. Aí eu fui ver por que é. Evitar o jardim central para não ser um fator desorientador. Aí eu fui tentar pesquisar o que é isso. É porque se tem um jardim central numa área, você perde a referência. Você está no girão. Então, a referência deixa de ser o caminho. A referência passa a ser algum imóvel que você chama, é ali que eu tenho que sair, entendeu? Então, para mim, eu fiquei surpreso quando li isso. Você fazer um jardim central, a pessoa fica girando, ela pode, de repente, perder a referência do caminho que ela chegou até ali, ou do caminho que ela tem que voltar, entendeu? Eu achei meio, mas é verdade. Pior é isso, que é verdade. Terreno com vista privilegiada, é lógico, todo mundo quer um terreno com vista privilegiada. Pode passar. Projeto arquitetônico. É uma relação daquilo que eu já falei, né? Tem uma série de espaços dimensionados psicologicamente e socioculturalmente. Respeitar os aspectos da ergonomia, né? Isso tudo a gente comentou já largamente, a gente está repetindo porque é parte constante do projeto. Pode passar, né? Projetos arquitetônicos, decisões de projeto sustentável, custo de edificação também, é lógico. Né? Isso é evidente que é bom relatar, mas é óbvio. A questão do custo é fundamental. Me lembro que a gente discutiu isso aqui, nesse condomínio que vocês queriam, vai discutir, quanto é que isso vai custar? Entendeu? Quanto é que a gente vai ter que contribuir? Entendeu? Mas são aspectos que levam em consideração dentro do contexto. Mas para uma questão de informação, essas questões são óbvias, mas eu me preocupo mais com esses aspectos da sensorialidade, do espaço habitado, entendeu? Essa aí é óbvio, você tem que saber tecnologia da habitabilidade, ergonomia, lógico, você tem que saber disso, entendeu? Saber se os espaços estão bem dimensionados, se a altura da pia é mesmo. Quantas alturas de pia de cozinha são baixas? Quantas são baixas? E existem críticas, porque a pessoa, para lavar, ela fica nessa situação. E aí, a coluna que sustenta a envergadura do corpo. E aí, daqui a pouco, a pessoa se estica toda, porque aí volta, né? Então, essa ergonomia do processo, ela é feita minuciosamente para que você tenha no tamanho e na dimensão que mais deixa a estrutura do corpo livre.
entendeu? Mais ou menos balanceadas, entendeu? Então são coisas que a gente pensa que são passageiras, mas são fundamentais, entendeu? Bom, pode passar. Algumas realizações. Essas são realizações que foram conotadas, entendeu? Pode passar que eu tenho. Pode passar. Por exemplo, são conjuntos de casa, ali são conjuntos de prédio. Esse prédio aqui, Ileia, São Paulo, aliás, antes de falar no Ileia, desculpa. Bom, antes de falar no Ileia, na América e na Europa, o projeto para o idoso já é um processo de aceitação total. E cada vez mais está aumentando. No Brasil, ainda não é um processo que o mercado imobiliário absorveu. Entendeu? Ele está começando de uns 5, 6, 7 anos para cá, é que o mercado imobiliário está percebendo que é um mercado que existe. Entendeu? E evidentemente, eu acho que ele é necessário e tal, eu não vou dizer que ele está lá só para ganhar dinheiro, ele está lá, mas principalmente porque, sendo um mercado ascendente e em crescimento absoluto, ele está lá. Ele vai saber onde é que ele vai pôr a atividade dele, né? Mas ela não é tão estimulada assim. Esse Ileia foi um dos principais, nos primeiros empreendimentos para idosos em São Paulo. Mas foi um sucesso brutal, mas era caríssimo, entendeu? Era caríssimo. Hoje ele não conseguiram manter o custo, entendeu? Porque ele é um conforto total para eles, entendeu? Mas não conseguiram manter o custo. E aí eles foram obrigados a ceder, e o Estado comprou e estabeleceu lá uma secretaria, entendeu? Então, vou mostrar aquilo que lá atrás eu falei, o custo e a amortização do custo, que são coisas que a gente, não é tão lento, mas é necessário. As coisas têm que ser estabelecidas. Vila Dignidade. Essa Vila Dignidade é um negócio da Prefeitura de São Paulo também, não só de São Paulo, da Coab lá, mas com vários municípios em São Paulo, como é o caso de São José do Rio Preto, Campinas e tal. Por que Vila Dignidade? É para você fazer um conjunto de casas de vila, mas com dignidade. Não é a minha casa, minha vida de vila, entendeu? Então eles passaram a colocar o nome de Vila Dignidade. Mas vocês vejam que a arrumação é uma questão em torno de uma área colocar as moradias. E, se possível, que elas não tenham uma frontalidade, entendeu? Vocês estão falando, ela não tem uma frontalidade agressiva, para que todos eles olhem um espaço antes de olhar a casa do vizinho. Isso é muito comum em apartamento, né? Aquele imóvel, ele dando maior bem na entrada, à esquerda, Perdão, aquele retão, bem na entrada, à esquerda, o que é aquilo? ali é entrada? Não, do lado de cá. Você tá... Aqui? É. Esse retão? Esse aqui. É uma reunião. É um ponto de reunião do condomínio, entendeu? Mas essas questões são frutos do projeto de como que você usa um espaço para aglomerar residências. Isso é que é importante. Pode passar. Cidade Madura, na Paraíba, entendeu? É outra. A Gerifa, Associação Gerônimo Geriátrica de São José do Rio Preto, é outra. Está um pouco difícil de... Aquela lá. Mas isso são coisas afastadas da zona do pavilhão, entendeu? São coisas fora. Obviamente, são coisas que a comunidade aceitou perfeitamente, né? E muitos desses lugares têm acesso, não, feito pelo poder público, entendeu? Para poder conectá-las dentro da acessibilidade maior para o meio urbano. Pode passar, não? Isso exemplos internacionais. Isso aí é só para mostrar o seguinte, que esse tratamento questão da habitação do idoso, lá fora já se consolidou. E o mercado imobiliário aceitou que cada vez mais o número de idosos está crescendo e nesses países eles têm uma certa receita capaz de aceitar esse tipo. Então, o Brasil ainda não conseguiu pegar corpo, entendeu? Pegar é caro. A maioria dos idosos estão numa faixa de renda difícil de você trabalhar com viabilidades construtivas. Ninguém vai fazer uma coisa. O governo está um pouco ausente disso.
Aí eu te confesso, o governo ainda não acha o idoso um ser natural, mas não se preocupou ainda com isso, entendeu? E cada vez mais é uma briga nossa, entendeu? De colocar que é importantíssimo você estabelecer essas condições básicas para projetar para o idoso. Pode passar? Ah, bom, obrigado. Bom, mas talvez eu tenha aqui. Talvez eu tenha me traído no bom sentido, entendeu? Por quê? A minha atividade sempre foi essa. São 58 até agora, décadas e décadas, eu me formei em 58. E ao longo disso eu sempre trabalhei. E provavelmente eu estava, dentro desse contexto, achando que é importante, é uma defesa de que talvez eu tenha ressaltado mais, colocado um pouco mais de ênfase no falar, para os aspectos da sensorialidade, os aspectos da fisicalidade. Não que eu despreze isso, é fundamental. Não? Você tem que projetar em função do ser humano. A altura da pia que eu acabei de falar tem que ser respeitada. A dimensão do quarto tem que ser respeitada. Só que a dimensão do quarto é uma dimensão em função da área disponível, em função do custo da habitação. Entendeu? E aí o que você tem que fazer? Entendeu? Você tem que fazer é mágica. Entendeu? Eu, dentro dos projetos que eu fiz ao longo da minha carreira, eu fiz muito conjunto habitacional. Entendeu? Muito. Entendeu? Tanto para cooperativas. Tinha um projeto que, olha, o orçamento para fazer isso, você tinha que compatibilizar o orçamento com o projeto. Então, infelizmente, a maioria dos organismos públicos que trabalham com habitação dizem o limite por preço de metro quadrado. Isso é um absurdo. Olha, você só pode construir um quarto ou um apartamento de 35 metros quadrados. Por quê? Porque o custo do metro quadrado é tal, multiplicado pelo número de metros quadrados, eu só posso pagar isso. É um erro. Por quê? Porque a tecnologia, você pode fazer, por exemplo, o certo seria isso. Você só tem que fazer um apartamento que vai custar 100 reais. Por quê? Porque o que sabe projetar melhor faz muito mais metros quadrados pelos 100 reais do que não sabe trabalhar. Entendeu? Então a questão não é dizer o metro quadrado, é dizer o preço. Porque dentro do preço, a tecnologia de construção está evoluindo. Antigamente, até hoje, não antigamente, você faz uma obra inteira de forma de madeira, enche com uma substância plástica, que é o concreto, depois joga a madeira toda fora. Isso até há pouco tempo, até hoje no Brasil é isso. É um desperdício muito grande. A sequência, no exterior, a sequência de uma obra, cada etapa, você não pode voltar atrás para você continuar a obra. Aqui, até bem pouco tempo, você entrava na obra e fazia as alvenarias, no quarto, na sala e tal. Aí você vinha para instalar a parte elétrica, mas a alvenaria estava pronta. Aí o que você faz? Aí você vai quebrando a parede toda, quebra tudo, aí você joga as caixas dos fios, aí você anda por pequenas etapas. Você constrói, quebra, constrói, quebra, não há preço de construção que seja isso. Então, estou dizer, essas coisas influenciam, estupidamente, o conceito do espaço habitado no sentido de custo e também a influência dos metros quadrados disponíveis em função da tecnologia da construção. Então, mas isso é fundamental. Eu me lembro de uma discussão do projeto que eu fiz com uma cooperativa habitacional, em que a disposição do quarto
Eu até rompi um pouco com a questão do perímetro externo. Isso é outra coisa que eles falavam. Pô, Afonso, o perímetro externo desse teu prédio é muito mais caro. Você tem que fazer um bloco rígido, retangular. Por quê? Porque é mais barato fazer. Você não, se for um quarto saiu aqui, o outro veio para cá. Porque ao invés de fazer o projeto, entendeu? Em função de ter que adaptar um quarto e uma sala a um retângulo, né? Eu fiz um quarto funcional, onde é que você entra, onde é que você vai, onde é que está a janela para ser acessível, não entrar uma janela por cima da cama e tal, né? Ou a sala e tal. Então eu fiz em função da circulação. Aí, obviamente, o perímetro e a parte externa, entendeu? Aumentaram mais. Quer dizer, esse jogo é necessário. Mas o que eu queria deixar mais marcante, assim, da minha vez, isso é fundamental, é o que eu fiz a vida inteira. Mas também fiz a vida inteira respeitando a sensorialidade do espaço. Não? E que isso aqui é importante. A gente se desliga de um pouco disso, mas eu já tive experiências de que espaço agradável é esse. Esse espaço me dá uma certa tranquilidade, entendeu? E outras vezes, pô, um espaço um pouco agressivo e tal, entendeu? Então é uma coisa extremamente importante. Quando eu fiz o projeto da loja maçônica, e depois de fazer o projeto da loja maçônica, eu fui convidado para fazer a sede do Supremo Conselho Maçônico para o Brasil, entendeu? Por quê? Não só porque tinha sido bem aceito, mas como também tinha sido o prêmio de arquitetura, entendeu? Porque eu expus o projeto e tal. Mas essa questão de estudar a simbologia do Estado, do espaço, eu percebi exatamente indo buscar o espaço do hospital psiquiátrico, o hospital da loja maçônica, o hospital do hospital comum, um espaço de auditório. Cada espaço em que o ser humano se estabelece, você tem que entender como é que ele reage a isso, a cor é importante, tudo isso, esses são os aspectos. Né? Então, obviamente, que a necessidade é você considerar os dois aspectos para a resultante ser um projeto adequado em relação a que nós nos sintamos bem dentro desse espaço projetado. Muito obrigado. Você permite pergunta? Eu já tenho que fazer. Você falou naquela habitação congregada, foi? Congregada. Não é? Se não me falha melhor, eu conheço duas em Copacabana. Não é aquela que tem até serviço, tem a parte também de alimento, de refeição, né? Tem o morador, vai para lá, idoso, ele tem não só, ele vai dormir, mas ele também a alimentação é lá mesmo, por restaurante próprio para ele. Eles têm mais, um ali na rua de Jalmuri, em Copacabana, eles têm mais. Eles têm até a parte de lazer fora ali. Mas é caro. É caro. Só para gente de alto padrão. Eu tenho um amigo que mora ali. Ele é funcionário já aposentado do Tribunal de Contas. Ele paga uma nota, mas tem todo o conforto ali, assistência médica e tudo. É o Ilhério de São Paulo. O Ilhério de São Paulo é sensacional. Mas não foi assim, era muito caro a manutenção. Agora, outra pergunta é sobre São Paulo, certa cidade do interior, Campinas e Americana, que eu sei. Tem a chamada área de conveniência, aliás, perdão, área de convivência, que é o conjunto habitacional e uma área interna, né, que eles fazem, constroem aquilo de propósito para que os habitantes, né, os moradores, são todos idosos, possam se encontrar ali diariamente nessa área central de convivência. Você citou Campinas e Araraquara. Não, Araraquara não, Americana. Não, Americana, Americana. Faz um par de anos, veio uma pessoa que conhece muito bem a Americana, mas ela mora aqui em Niterói, e ela me procurou
E ela falou o seguinte: olha, eu estou com um grupo, porque eu sou americana, nós estamos aqui agora, e a americana tem um conceito muito enraizado para a habitação de idosos. Eles desenvolveram isso de uma certa maneira muito, muito bem. E esse grupo quer fazer aqui, entendeu? Um conjunto só para idosos. E eu indiquei você e queria conversar com você, marcar uma reunião, para que você fizesse um planejamento disso tudo. Nós já temos uma área aqui em Maricá, mas não lá na praia, ali no... Como é que chama aquela parte mais habitada ali de Maricá? Lagoa. É? Na Lagoa ali? Não, não Lagoa. Bom, mas daqui a pouco... Ponta Negra. Não, Ponta Negra é quase lá. Não, Ponta Negra lá no final também. Mas aí em Maricá. E nós sondamos o preço, isso faz tempo. Sondamos o preço, a área é muito boa, entendeu? E dá para fazer um... Nós queremos fazer isso que você falou. Uma cidade para idosos, com uma área de ambiência. Estou ouvindo ela falar do que você falou. Porque eu visitei algumas coisas em Americana, isso e tal. Pô, fiquei muito enganado. Vamos cuidar. Mas só que não só os procedimentos para que o grupo fizesse ou não fizesse, demoraram. Nesse ínterim, explodiu o erro governamental de começar o compete de uma maneira irresponsável. Eu acompanhei toda a evolução do Comperte em Itaboraí e a falência do Comperte em Itaboraí, porque ia para ser uma grande petroquímica e acabou sendo uma refinaria extremamente desagradável, entendeu? Com um período de poluição e tal. Mas quando o Comperte ia ser uma petroquímica, que é uma coisa um pouco mais, não vou dizer limpa, mas não é, mas era tão quanto. O que aconteceu? Metade do Brasil foi para Itaboraí. Teve gente que vendeu o que tinha para comprar lá. Teve gente que se instalou em Itaboraí. Faliu. Teve gente morando na rua, com situação totalmente diferente. Aí, esse grupo, na casa da moradia que me procurou para fazer a cidade do idoso, falou: olha, nós vamos retomar o processo e eu vou procurar o pessoal do terreno para fazer um documento do terreno. O terreno era muito bom. Aí, uma semana depois, ele me telefona: Augusto, não tem mais projeto. Eu falei: por quê? Pelo seguinte, eu estava palavrado que ia dar 1,5 milhão para o terreno, eles querem 5 milhões agora, por causa do Comperte, entendeu? Tudo explodiu. Eu disse: agora a região vai explodir, vai acontecer, ou vai vender por 1,5 milhão, o projeto morreu exatamente por causa disso. Está bem lembrado o que você falou, porque a Americana é um centro de preocupação disso, e esse grupo que me procurou era americano. Posso, então é o seguinte, eu ouvindo sua brilhante exposição no telefone, eu penso que uma questão cultural está subentendida nesse procedimento aqui, especificamente no Brasil. As famílias sempre foram muito unidas, diferentemente das famílias assim, americanas, no way of life, no modo de viver. Os filhos são independentes desde cedo em outros países, né? Os pais são acostumados a ter outra configuração de família, pelo menos a experiência que eu tenho de algumas cidades países que eu viajei poucos, né? Em que não existe essa ligação muito grande de dependência, né? Dos filhos dos pais. Então eu penso que a dificuldade um pouco maior dos idosos se separarem do seu núcleo familiar e irem conviver numa comunidade só de idosos, eu não sei qual é a repercussão psicológica, afetiva, emocional que isso tem na nossa realidade afetiva aqui. Certos preconceitos, inclusive, né? Como você falou no início, eu não sou idoso e aquele do lado, né? Viver só com idosos, né? E também de uma certa maneira, não comum isso, mas estou falando assim, em tese, uma segregação um pouco do idoso, né? Da sua convivência com os diferentes, vou chamar de diferente, né? Das comunidades mais jovens, de idade social. Eu não sei se
isso tem alguma influência, esse perfil socioafetivo de cada comunidade, de cada país, na aceitação mais rápida desses processos. É claro que a gente está mudando, porque o Brasil e outros países hoje em dia, né, os filhos já vão mais cedo, necessidade de mas é só para colocar essa uma questão em relação à aceitação disso aqui na nossa realidade. Bom, grau 10, outra pergunta. Fantástico. Agora, consideração. Antes de tentar colocar uma opinião minha, os povos são diferentes, as culturas são diferentes. Eu, por exemplo, assim, uma família italiana, eu sou diretamente. E vou contar uma coisa que me impressionou por resto da vida. Na casa dos meus nonos, meu padrasto italianos, que a família se reunia, mas lá se reunia 2 vezes por ano, porque era a fazenda dele estava lá em São Paulo. Mas o que acontecia na casa dos meus nonos, aconteceu na casa dos meus pais. Então, isso está acontecendo na minha casa. Ou seja, domingo não aconteceu. Então, no domingo nós íamos almoçar com meus pais. Entendeu? Os outros meus irmãos também iam almoçar com meus pais. Lá em casa, eu moro numa casa, entendeu? Ali aquele morrote ali. Na Avenida Carolina, na Barcelos, eu moro ali em cima, então, que é uma delícia, aquilo lá. Na minha casa, domingo, é o dia que os filhos vão para lá. Então, tem uma mesa na beirada da piscina, tem uma mesa que é grande, entendeu? Então, durante a semana ninguém usa, porque era a parte externa e tal. E ali rola o quê? Rola uma boa macarronada, uma salada fantástica, o vinho corre, entendeu? Nas veias, né? O vinho vai fluindo nas veias direto, entendeu? E aquilo que acontecia na casa dos meus irmãos, na casa dos meus pais e lá em casa. Discute-se, briga-se a festa. Mas no bom sentido. Eu me lembro de ir na casa dos meus irmãos e ficar vendo as discussões entre o meu pai, o pai dele, né? Por discordâncias filosóficas, por discordâncias religiosas, por discordâncias da. Eu vou na minha casa. Vocês brigam como se fosse matar um ou outro. Não, vocês querem matar, não é para matar. Eu brigo. Lá em casa, eu já cheguei a falar assim, não tem mais reunião aqui em casa. Por quê? Porque a mesa sempre propicia. Ainda bem que a mesa propicia isso, você entendeu? Então, por quê? Porque sai dali todo mundo, beijo de abraço, legal, bom, vai dar uma volta, briga e vem, volta, e isso vai criando esses elos que eu tenho, né? Que eu ia contar para vocês, vocês vão guardar essa imagem, provavelmente, porque ela é tão atípica, que as pessoas guardam. A mesa da casa da fazenda, né, só para reforçar esse conceito forte, ela era uma mesa imensa na fazenda, que era feita para reunião da família nas épocas do ano, entendeu? Eram 3 épocas do ano que a família se reunia mais ou menos tal. E o meu irmão sentava lá, não na cabeceira, a cabeceira era lá meu irmão. Quem manda aqui é. Ele sentava aqui, o filho mais velho sentava na frente dele, o segundo aqui, era uma hierarquia familiar, tipo máfia italiana, né? Tipo máfia, quem é mais mafioso, menos mafioso. Então, e ele tinha um negócio, essas coisas para mim são importantes, né, para você, antes de responder a tua pergunta, porque são gestos que se fundem no conceito interior da pessoa. Ele tinha uma tábua de cortar salame, que ele fazia questão de não mudar nunca. E de tanto cortar salame durante anos, a cultura do salame já estava meio impregnada nela. Ela tinha parte do contexto, você entendeu? Não era eu que falava, meu pai falava para ele, troca essa tábua, que para ele trocar essa tábua? O salame, se eu colocar o salame numa outra tábua, ele se recusa a ser cortado. E ele pegava, cortava as fatias de salame, né? Bom, aquela faca específica de cortar salame, né? Uma prótese. Então, os netos iam na ponta da mesa, mas era imensa. Eram 38, 40 pessoas, a família toda reunida. E um ganjouro,
estava sentado lá, a cabeceira, na parte final da mesa, e ele aqui, ele cortou o salame, ele pegou uma fatia na ponta da faca e gritou para mim na ponta da outra mesa, né? Ele tirava o ar. Em vez de Afonso, ele falava Ponto. Aí falava Ponto. Te piace o salame? Eu disse, sim. Ele pegava a faca com o salame e jogou. Tchum! Rodou e caiu perto de mim. E o outro primo meu queria pegar o melhor, esse é meu. É um gesto, mas é um gesto que eu nunca mais esqueci. Eu não esqueci de cortar o salame. No Natal passado, eu resolvi dar presente de Natal para os meus filhos, que alguns casados, outros ainda não tinham se casado, então eu falei, vou dar um presente para eles. Minha mulher comprou lá isso, aquilo, que eles queriam. Tá. O que eu fiz? Eu peguei, eram 4 filhos, eu peguei 4 tábuas de cortar salame, cortei o salame, fiz um salame, pus um queijo, pus uma garrafa de óleo de oliva, pão, vinho, óleo de oliva, se não tiver na mesa, eu sinto falta. Aí, a tábua de cortar salame, a faca de cortar salame, o vinho, o óleo de oliva e o pão, e eu lá coloquei tudo, assim, arrumei e tal, segurei para que o vinho cortasse lá, dei uma amarrada, e aí, junto eu coloquei uma caixa de fósforo. Dei. Pai, estou querendo vai ser exportado, tá bom, que beleza. Mas para que o fósforo? Para o fogo na casa de vocês ficar aceso. É outra coisa, né? Então, o que você falou é fundamental para a gente entender isso. Agora, há uma diversidade de comportamento, muitas vezes. Né? É muito difícil você incorporar, porque é a própria evolução do contexto da sociedade. Entendeu? Por exemplo, as coisas não se desassociam. Eu morei nos Estados Unidos, morei com a família inteira, mulher e 4 filhos. Entendeu? E eu percebi que aos 16, 17 anos, os filhos já estavam longe, mas estavam longe, entendeu? Ao passo que na Itália não é assim, entendeu? O filho fica agarrado, muitas vezes pode ficar sozinho, mas às vezes vai lá, porque existe um contexto que são laços culturais que você falou. Como é que eu coloco isso dentro do contexto do projeto? Então, olha, depende da psicologia de pessoas que você vai projetar, entendeu? Óbvio. As considerações têm que ser colocadas dentro desse contexto, entendeu? E não é fácil, entendeu? Eu falei, críticas sensoriais, profissionais e essas culturais também, que vão ser associadas dentro desse contexto. Isso vai na análise, né, que você fala, na pesquisa que você faz. Bom, Afonso Across. Estou te chamando de Fonso, não, tá? Aqui. Opa! Ele recebeu Deixa eu ver. a prova que você esteve aqui dando a palestra, uma recordação. Muito obrigado a você. Seja um frequentador mais assíduo da casa. Tá bom? Que assim seja. E a todos, nós vamos agora ter um aqui mesmo, ninguém precisa sair da sala, não será servido um coquetel agora. Todos podem ficar aqui mesmo. Quer dizer, já terminaram.